Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gui do canal Matemática e Exercícios e nessa aula a gente vai estudar a progressão aritmética, a famosa PA. Não é Paulo André, tá bom? É progressão aritmética. Então vamos começar com a definição e a classificação. A definição de progressão aritmética diz que é uma sequência numérica onde cada valor a partir do segundo é obtido somando-se ao seu anterior uma constante que é denominada razão da progressão aritmética. Não entendi nada, professor. Então eu tenho um exemplo aqui bem fácil para você entender. Olha só. Tem essa sequência formada pelos números 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 e essa sequência tem uma característica muito importante. Você já deve ter percebido que de um número para o outro vai aumentando sempre o mesmo tanto, né? Vai aumentando sempre 2, tá? Então isso é uma progressão aritmética. A diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. E isso é o que eu chamo de razão da progressão aritmética, tá? Se eu quero obter o segundo termo aqui, eu pego o primeiro e somo uma constante, nesse caso é o 2, que é a razão dessa progressão. Se eu quero obter o terceiro termo, eu pego o segundo e somo a razão. 4 mais 2 dá o 6, 6 mais 2 dá o 8, tá? Então eu vou somando sempre a mesma constante a cada número para obter o que vem depois, tá? Então eu tenho aqui uma progressão aritmética. Nesse primeiro caso, a minha progressão aritmética ela é crescente, os números estão aumentando. Isso acontece porque a razão ela é maior que zero. Mas eu posso ter uma PA que é decrescente, tá? O que vai acontecer para uma PA ser decrescente? Nesse caso, a minha sequência é 0, menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. A razão aqui ela é menos 3, tá? Então eu tenho uma razão que é menor que zero. O que acontece? Quando eu somo um valor negativo, na verdade eu subtraio. Somar menos 3 é descontar 3. Então eu vou sempre descontando 3 para obter o termo seguinte, tá? Então é uma PA decrescente. E eu posso ter uma PA constante. Se a razão for 0, eu somo 0 a cada termo, o que vem depois é o próprio termo. Então é uma PA que eu chamo de constante. A razão dela vai ser igual a 0. Agora a gente vai brincar um pouquinho com a nossa PA. Então, olha só o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho essa PA formada pelos números 2, 4, 6, aí eu tenho esses 3 pontinhos aqui. O que significa isso? Que eu tenho um certo número de termos aqui no meio, que eu não sei quantos são. A única coisa que eu sei é que o último vai ser 14, tá? Então é uma sequência que vai terminar no 14. Muito bem. Aí eu tenho que primeiro identificar alguns elementos importantes da minha progressão aritmética. Primeiro deles, A1. O que significa isso aqui? O A indica sempre um termo que eu tenho na minha progressão aritmética ali. Esse 1, o númerozinho que fica menor embaixo, indica a posição desse termo. Então, A1 é o termo que está na primeira posição. É o primeiro termo. Nesse caso é o 2. Bem fácil. Se eu quiser o A2, é o que está na segunda posição, o segundo termo. Então é o 4. E assim vai. O 3 é o terceiro, certo? Quando eu digo AN, eu estou me referindo ao último termo, tá? Por que isso acontece? Porque eu não sei quantos termos são aqui, tá? Nesses 3 pontinhos indica que eu tenho um certo número de termos aqui no meio, mas eu não sei quantos são, tá? Então eu não sei quantos termos vão ter a minha progressão. Por isso que eu digo AN, são N termos, eu não sei qual é esse N. Por isso que AN indica então o último termo, nesse caso é 14. Se eu soubesse quantos termos tem, vamos supor são 7, eu saberia que o último é o 7º termo, aí o AN seria o A7, tá? Mas como eu não sei quantos são, então fica só a N. Então eu sei que a N14 é o último termo. N justamente é o número de termos, nesse caso aqui eu não sei quantos são, vamos deixar a interrogação, certo? E R é a razão da progressão aritmética. É o tanto que está aumentando de um termo para o outro ou diminuindo de um termo para o outro, né? Então a gente vai pensar o seguinte. Aqui dá para ver facilmente que está aumentando de 2 em 2, então a razão é 2. Mas como é que eu faço para achar essa razão em qualquer progressão aritmética? Você sempre vai fazer a diferença entre dois termos consecutivos, tá? O que é dois termos consecutivos? É o A1 e o A2 e o A3, o A3 e o A4, certo? Sempre assim. Então você pode fazer aqui o A2 menos o A1, pode fazer o A3 menos o A2, tanto faz a diferença sempre de um termo para o seu antecessor, para o que vem antes. Nesse caso aqui, se eu fazer 4 menos 2, 6 menos 4, ambos vão dar 2. A razão dessa PA é 2. Aí tem uma fórmula para a gente trabalhar com progressão aritmética, que ela é essa daqui, a fórmula do termo geral. Diz que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Por enquanto a gente não vai usar essa fórmula, tá? Porque eu vou fazer você pensar na lógica, justamente para chegar nessa fórmula, para entender por que ela é assim. Então a gente tem que calcular o A4, depois o A6, depois o N. O A4 ele indica então o termo que está na quarta posição. Então eu não sei qual é aqui, eu tenho só os 3 primeiros, eu tenho que achar o que vem depois. Bom,
facilmente nessa sequência a gente percebe que o próximo é 8, né? Para eu obter o termo que vem depois, é só somar ao anterior a razão. Se eu sei que a razão é 2, é só eu somar ao A3, a razão 2 vai dar o A4. Então 6 mais 2 dá 8. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Se eu quiser o A4, eu posso fazer o A1 mais quem? Bom, se eu pegar o A1 e somar uma vez a razão, dá o A2, certo? Cada termo somado com a razão resulta o que vem depois. Se eu somar a razão ao A1, vai dar o A2. Se eu somar a razão mais uma vez, vai dar o A3. Se eu somar a razão mais uma vez, vai dar o A4. Ou seja, o A4 é só eu fazer o A1 mais 3 vezes a razão. Tá ok? E aí eu vou obter, se eu sei que a razão é 2, 3 vezes 2, 6. 6 mais o A1 que é 2, fica 8. Beleza. Usando a mesma ideia, se eu quiser calcular o A6, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A1 mais quantas vezes a razão? 5 vezes a razão. Tá ok? E aí a gente vai chegar no A1 que é 10. Aliás, no A6 que vai ser 12, né? A razão é 2, 5 vezes 2, 10. 10 mais 2 que é o A1, eu tenho 12. Então o A6 é 12. Tá? E é daqui então que vem a fórmula do termo geral. O que acontece aqui? Eu tenho AN igual a A1 mais N menos 1 que multiplica a razão. Eu sempre vou somar ao A1 um número que está multiplicando a razão. Esse número que multiplica a razão é o número do termo que eu quero achar, o número da posição do termo que eu quero achar, menos 1. Tá? Se eu quero achar o AN, eu multiplico a razão por N menos 1. O que acontece aqui? Se eu quero achar o quarto termo, eu vou multiplicar a razão por 4 menos 1, que dá 3. Se eu quero achar o A6, eu vou multiplicar a razão por 6 menos 1, que dá 5. Tá? Então é só você somar ao A1 N menos 1 vezes a razão, onde esse N é o termo que você quer achar. Bem fácil, tá? Então é daqui que surge o termo geral. Mas, sinceramente, a gente só vai usar essa fórmula do termo geral se quiser achar justamente o número de termos de uma progressão aritmética. Se for para achar algum termo qualquer, é só a gente pensar nessa lógica aqui, tá? Não precisa, na verdade você está usando a fórmula do termo geral, mas você não precisa ficar decorando a fórmula, você só pensa nessa lógica aqui, né? Mas ela vai ser interessante para achar o número de termos. Se eu quero saber quantos termos tem a minha PA, eu tenho que achar o N. Como é que eu vou fazer? Aí é legal eu usar essa fórmula aqui. Então como é que a gente vai fazer? O AN, eu sei quem é. O AN é o último termo, que eu sei que é 14. Então eu vou trocar o AN por 14, certo? Só substituir nessa fórmula aqui. Então eu vou ter o meu 14, que é o AN, igual... Quem é o A1? O A1 é 2. 2 mais N menos 1. Então esse N eu não sei quem é, porque é justamente o número de termos. E isso aqui está multiplicando pela razão, que é 2. Agora é só eu resolver essa equação aqui para eu achar o meu N, tá? Então vamos continuar do lado aqui. Eu vou ter 14 igual a 2 mais 2 que multiplica N menos 1, eu vou multiplicar o 2 pelos dois caras que estão aqui dentro. Então 2 vezes N eu tenho 2N, 2 vezes menos 1, menos 2. Então é só eu isolar o 2N, eu vou ficar com 14. 2 menos 2 vai dar 0, então vai cortar. Fica 14 igual a 2N. Então é só isolar o N e eu vou ter N igual a 14 dividido para 2. O meu N vai ser igual a 7. Então eu sei que eu tenho 7 termos nessa minha progressão aritmética. Significa que o 14 é o A7, é o termo que ocupa a 7ª posição. E é justamente 7, né? Porque a PA é igual a essa do exemplo anterior. Eu só, na verdade, escondi os termos 8, 10 e 12. Tá? Mas é a mesma PA, então eu sei que são 7 termos. Tá ok? Agora eu tenho aqui uma outra progressão aritmética, que é essa daqui, formada pelos elementos 1, 4, 7, 10, 13 e vai infinitamente. Eu não sei onde vai acabar, tá ok? Eu quero calcular o A5 e depois o A200. Bom, a gente acabou de ver o termo geral, onde eu consigo calcular qualquer termo sempre somando ao A1 um certo valor multiplicado pela razão. Lembra disso? Então aqui para calcular o A5 era só eu fazer o A1 mais 4 vezes a razão, tá ok? Beleza. Só que agora eu não quero usar o A1. Por quê, professor? Porque pode acontecer de uma questão não te dar o A1, tá? Nem sempre você vai ter o primeiro termo da tua PA, tá? Então é legal que você tenha uma outra forma de calcular. Qual é essa outra forma? A gente vai pensar o seguinte. Se eu quero chegar no A5, o que eu posso fazer?
eu posso fazer o A4 mais a razão, concorda comigo? Se eu pegar o A4 e somar a razão, vai dar o A5. Qualquer termo somado com a razão dá o termo seguinte. Essa é a definição da PA. Então o A5 pode ser o A4 mais a razão. Então eu só preciso ter o quarto termo e a razão. Qual vai ser a razão nesse caso aqui? É só fazer qualquer termo menos o seu anterior. Então eu posso fazer 4 menos 1, 7 menos 4, 10 menos 7. Todas essas diferenças vai resultar 3. Então a razão dessa PA é 3. Então o A4, que é 10, é o quarto termo, mais a razão 3 dá o 13, que é o quinto, que a gente sabe que é o 13 que está ali, né? Mas é só para a gente entender o cálculo aqui. Beleza, mas qual uma outra forma que eu podia fazer? Se eu não tivesse, sei lá, o A4, eu poderia fazer o A3 mais 2 vezes a razão, certo? Se eu somar a razão uma vez ao A3 dá o A4, se eu somar mais uma vez a razão dá o A5. Então é o A3 mais 2 vezes a razão, tá ok? Então eu posso achar qualquer termo sem utilizar o A1, utilizando um outro termo que eu tenho ali. Perceba que a característica é sempre a mesma. O número que está multiplicando a razão, somado ao número da posição do termo que eu tenho, tem que resultar o número da posição do termo que eu quero achar. O que significa isso? Se eu somar, olha só, se eu somar esse 2 que eu tenho aqui, que está multiplicando a razão, com esse 3, que é o número da posição do termo que eu tenho, 3 mais 2 dá 5. É justamente o número da posição do termo que eu quero achar. Então essa característica sempre vai acontecer isso aqui, tá? Você pode fazer essa soma aqui sempre respeitando essa característica que não vai ter problema. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu pego 4 mais 1 que está multiplicando a razão, dá o 5, tá ok? E assim vai. Então, só pra gente ilustrar melhor isso aqui, vai ser interessante num caso como esse aqui. Se eu quiser achar o A200, por exemplo, o que eu posso fazer? Supondo que eu não tivesse o A1 lá da minha sequência, como é que eu poderia fazer? O último termo que eu tenho aqui é o A5, então é legal eu utilizar ele, tá? Então eu vou pegar o A5, e aí qual número eu vou ter que multiplicar pela minha razão? É só eu fazer esse 200 menos o 5, tá? É só você pegar o número que representa a posição do termo que você quer encontrar e subtrair do número que representa a posição do termo que você tem. Então, 200 menos 5 dá 195. Então, eu vou ter que multiplicar a minha razão por 195. Então, o A200 ele pode ser o A5 mais 195 vezes a razão. Tá? Ou poderia ser o A10 mais 190 vezes a razão. Tá? Então é só perceber essa lógica que a gente tem ali. E aí nesse caso aqui era só então fazer essa conta, a gente chegaria no A200, tá? Então você pode tanto usar o termo geral, que vai usar sempre o A1 para somar com um certo número multiplicado pela razão, como você pode usar um outro termo qualquer, é só sempre fazer essa relação aqui, tá ok? Agora a gente tem aqui PA de 3 termos. O que significa isso? PA de 3 termos é uma forma de eu representar uma PA genérica, uma PA qualquer. Como assim, professor? Imagina que uma questão ela fala para você o seguinte: 3 números estão em PA, tais que a soma desses números dá um certo valor. O que você vai ter que fazer? Você tem 3 números que estão em PA, mas você não sabe quais são esses números. Como que você representa isso? Aí sim, isso é uma PA de 3 termos, tá? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar um número qualquer, x. Se eu tenho uma PA, qual número vem depois desse x? É o número. Como que eu faço para obter o termo seguinte de uma PA? Eu pego o valor e somo a razão. Então o número seguinte vai ser x mais r. Tá ok? E se eu quero o anterior, é x menos r. Tá? Quando eu ando para a direita na minha PA, eu sempre somo a razão. Tá ok? Ó. Do 1 para o 4 eu somo 3, do 4 para o 7 eu somo 3, do 7 para o 10 eu somo 3, que é a razão. Então, andar para a direita eu vou sempre somando a razão. Quando eu ando para a esquerda, eu subtraio a razão. Certo? Ó, do 10 para o 7 eu tirei 3, do 7 para o 4 eu tirei 3. Então, o termo que está à esquerda é x menos r. Então, dessa forma, eu represento uma PA genérica. Tá? X menos r, x e x mais r. Esses 3 valores aqui estão em PA. E agora, a propriedade, nós temos o seguinte: se 3 números A, B e C estiverem em PA, vamos ver o que vai acontecer. Bom, o que a gente sabe que acontece se esse A, B e C estão em PA? O que a gente sabe é que se eu pegar a diferença B menos A, é a mesma coisa que a diferença C menos B.
Porque ambas essas diferenças elas dão a razão da PA. Lembra? Qualquer termo menos o seu anterior dá a razão. Significa que se eu fazer B menos A é igual a fazer C menos B. Eu tenho essa igualdade porque ambas resultam uma razão. Então eu sei que é igual isso disso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso passar o B para a esquerda somando, certo? Eu vou ficar com B, como era menos B, vai passar mais B. Igual, esse A era negativo, vai passar somando, igual a mais C. Se eu fazer B mais B, eu tenho 2B, tá ok? Então eu vou ficar com 2B igual a mais C. Se eu isolar o B, eu vou ficar então com B igual... Deixa eu até colocar de verde isso aqui que é bem importante, tá? Se eu isolar o B, então, eu vou ficar com B igual a A mais C sobre 2. O que significa isso aqui então? Se eu pegar o termo do meio, ele é a média aritmética dos outros dois que estão equidistantes a ele. O que significa isso? Se eu pegar o A e o C e fazer a média entre eles, resulta o termo do meio, tá? Então a gente pode verificar isso aqui. Se eu pegar esses três termos aqui, fazendo a média entre 1 e o 7, como é que faz a média? Soma os dois e divide por 2. 1 mais 7 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. Então o termo do meio é a média aritmética entre o que vem depois dele e o que vem antes dele. Então essa é uma propriedade que a gente tem, que pode ser bem útil para encontrar termos, tá? Para finalizar a nossa aula, nós temos agora a soma dos termos da PA. Bom, soma dos termos, como o próprio nome muito bem diz, é a soma dos termos. Vai pegar todos os termos da tua PA, somar e ver o valor que isso resulta, tá? Na verdade, a gente fala soma dos N primeiro termos. Por quê? Porque eu vou ter que somar um número finito de termos, tá? Dependendo da PA, como essa do exemplo anterior que eu coloquei aqui, não tem como calcular a soma de todos, porque ela é uma PA infinita, ela vai continuar isso aqui, não tem um fim. Então, soma dos N primeiro termos. Eu vou ter que determinar quantos termos eu quero somar, certo? Mas nesse caso aqui, desse exemplo que a gente vai fazer, então eu tenho um número determinado de termos. Eu tenho esses 6 termos aqui, minha PA tem 6 termos e eu quero somar eles. Como é que eu vou fazer? Bom, tem uma fórmula para calcular a soma que é a seguinte. S de N, a soma dos N primeiro termos, é igual ao A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Ou seja, você vai somar o primeiro ao último termo, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Por que que isso acontece? Vamos entender a fórmula da onde que ela veio. Seguinte, se eu somar o primeiro termo com o último, vai resultar quanto? 4 mais 24, eu tenho 28. Agora, se eu somar o segundo termo com o penúltimo, olha que curioso, 8 mais 20 também dá 28, resulta a mesma soma. E se eu pegar o 12 mais o 16, também dá 28. Significa que todos os pares que estão aqui equidistantes do centro, né, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, eles resultam sempre a mesma soma. Então é só eu ver quanto dá a soma de cada um desses pares e multiplicar pelo número de pares. Nesse caso aqui, quanto vai dar a minha soma nesse exemplo? Eu tenho que a soma dá 28, como eu tenho 3 pares, então eu tenho 3 vezes 28. Então dá 84, essa soma é 84, tá ok? Por isso que a fórmula é assim. Quando você faz A1 mais AN, você está calculando quanto dá a soma de cada um desses pares, porque você soma o primeiro com o último, tá? Multiplicar por N sobre 2 é encontrar o número de pares que você tem, porque N é o número de termos, nesse nosso caso aqui é 6, quando eu divido 6 para 2 dá 3, são 3 pares, então eu dividir para 2 é achar o número de pares, e aí multiplica a soma pelo número de pares que você tem, tá? Então é por causa dessa característica da soma que a fórmula tem esse formato ali. Mas então não tem problema, é só aplicar essa fórmula aqui, você vai encontrar a soma dos termos da sua PA. Então essa foi a nossa aula sobre progressão aritmética, a nossa PA. Espero que você tenha gostado. O objetivo da aula era fazer você entender o que é uma PA, observar as relações entre os termos e a razão, tá ok? Observar a propriedade, também a soma dos termos. E agora, na aula seguinte, que você vai assistir agora, a gente vai fazer exercícios resolvidos. E aí vai esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado, tá ok? E a gente vai praticar tudo isso aqui que a gente viu. Tô te esperando lá então. Valeu!